Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou a Laila, sou cofundadora e facilitadora da Laborama. E o vídeo que a gente vai trazer aqui hoje, na verdade, foi uma live que eu fiz com o Adriano Eli. O Adriano é um parceiro, um amigo, ele é sócio fundador da Seiva, uma consultoria que também trabalha com desenvolvimento organizacional e com gestão de pessoas. E a convite dele, a gente bateu um papo sobre mega tendências e um olhar para esse novo mundo que a gente está construindo a partir de agora. Quando a gente fala de mega tendências, às vezes a gente pode pensar somente em futurismo, em tecnologia, mas na verdade a gente convida nesse papo, a uma reflexão sobre o futuro que a gente está criando a partir de um olhar da antroposofia, que é a base do nosso trabalho aqui para a Laborama. Então eu te convido a assistir esse vídeo e se tu gostar, vou dar uma de youtuber aqui, dá um like, ativa o sininho e fica de olho no nosso canal que em breve vocês vão estar recebendo aí mais conteúdos sobre cultura organizacional, desenvolvimento humano, futuro e outras cositas más que a gente gosta de falar por aqui. Tá bom? Um bom vídeo. Beijo. Boa noite, boa noite. Estamos começando a live. Aguardando a Laila chegar, minha parceira de live hoje. Ela deve estar chegando aí, a gente vai começar a conversar. Aí, Laila chegou, vamos dar um oi aqui para ela. Vamos lá, olha aí. E aí, Laila? E aí, Adriano? Tudo bem? Tudo. E contigo, tudo bem? Tudo tri, como se diz aqui em Porto Alegre, né? Tudo tri. Tudo tri. Bah, top! Tu tá me escutando bem e me enxergando bem? Sim, e tu me escuta e me enxerga bem? Escuto e te enxergo bem, perfeito, tudo 100%. Boa. Olha aí, já tem gente boa aí na área. Já tem, ó, o Luigi tá aí, minha mãe acabou de entrar. Olha aí o nosso amigo Edu Chefe. Olha, o Edu Chefe é a pessoa que vai saber nos responder, que pode nos dar um caminho para aquela pergunta que a gente ficou na dúvida. Depois eu vou trocar uma ideia com ele. Isso aí, depois nós vamos acionar o Edu aí. Depois eu vou acionar para pedir um help. Mas, Laila, então quero te dar as boas-vindas. Eu tenho feito lives todas as terças-feiras às 20 horas. Quero te agradecer por tu ter aceito o convite também, né? Tu de bate-pronto disse assim, não, vamos fazer, vamos conversar. Então, quero te agradecer e também te dizer da admiração que eu tenho pela tua pessoa, né? Como ser humano, como profissional. Te convidei também porque eu sei que tu é uma pessoa muito, muito profunda, assim, em tudo que tu faz, em tudo que tu traz. E tenho certeza aí que essa live vai ter muita coisa boa para a gente compartilhar aí com todo mundo. Obrigada, querido. Eu te agradeço o convite, né? Eu tenho te acompanhado, assim, não só nessas lives às terças-feiras, mas em todo o teu caminho de despertar, de desenvolvimento, né? Tanto que a gente troca, eu e tu, sobre tantas coisas, né? Então vai ser muito gostoso estar aqui conversando contigo e conversando com as pessoas que estão aqui conosco. E também acho que vai ser um desafio, né? Que como a gente disse, cada conversa que a gente tem dá uma live, um podcast. Então espero que hoje seja tão proveitosa assim como sempre é as nossas conversas. Não, vai ser assim, tenho certeza. Eu acho legal também falar para quem está nos assistindo como é que a gente se conheceu, né? Uhum. Porque, na verdade, os nossos caminhos se cruzaram pelo Germinar, né? Que é, inclusive, a base aqui, depois tu vai comentar um pouquinho para o pessoal o que é a antroposofia, que é a base teórica, conceitual do Germinar. Mas foi lá que nós nos conhecemos, né? Na verdade, eu te conheci através da Aline, né? Da Aline, que é a tua amiga, Aline Brod. E a Aline um dia me disse, tu tem que conhecer a Laila e tal. E me passou o teu contato, e aí que a gente começou a falar, não sei se tu te recorda. Sim, me lembro, é verdade, porque vocês foram colegas de Germinar, né? Não lembrava que tinha sido ela que tinha feito essa conexão, que legal. Foi ela sim. Bom, então vou deixar que tu possa abrir o assunto para nós, né? Falando de mega tendências, falando inicialmente o que é antroposofia, e aí a gente o papo vai rolando. Legal, então bora lá.
Acho que a primeira coisa, assim, que é legal de falar sobre mega tendências é que eu penso que muitas vezes quando a gente fala sobre isso, a gente corre para um lugar de mega tendência, então a gente vai falar sobre futurismo, né? A gente vai trazer respostas para o futuro. E acho que num momento tão complexo e tão incerto como esse que a gente está vivendo, assim, o nosso instinto, né, de sobrevivência corre para esse lugar, né? Então, de um lugar de respostas a respeito do futuro. E, na verdade, quando a gente fala de mega tendência sob o olhar da antroposofia, eu diria que é um caminho para que a gente fale sobre como a gente quer construir esse futuro. Para a gente colocar luz, né, a respeito desse novo lugar, desse novo mundo, desse novo modelo de vida que a gente está sendo convidados a viver desde agora, né? Então, a gente não vai aqui trazer assuntos de tecnologia, né, de futurismo, do digital. Não que a gente não vá falar sobre isso, porque as coisas se cruzam, mas a gente vai trazer um olhar muito mais voltado para o conhecimento humano, né, e para a capacidade humana de se reinventar e de se reorganizar e fazer as mudanças a partir de agora, porque é esse o convite que a antroposofia nos faz, assim. Acho que, respondendo a tua pergunta, né, a antroposofia vem do grego conhecimento do homem, conhecimento do ser humano, né? E é uma abordagem, uma ampliação da ciência tradicional que a gente conhece, né? Que é ciência, é filosofia, é espiritualidade, né? Num convite que um austríaco chamado Rudolf Steiner, lá no século XX, nos convida a olhar para todas essas coisas e olhar para o ser humano e para o universo de forma integrada. E aí, conhecendo o ser humano, conhecendo o desenvolvimento humano, a nossa história, né, nesse universo, como que a gente passa por todas as etapas da vida e como que a gente faz o nosso caminho de desenvolvimento, de individuação, que o Steiner propõe que a gente faça, né, olhando para o ser humano e para o mundo de forma integrada. Então, acho que, resumidamente, a antroposofia é isso. Eu acho que para quem não conhece a antroposofia deve dar quase um nó na cabeça, né? Dizendo assim, nossa, o que é isso? Tem muita gente que nem sabe do nome, né? E eu acho interessante a gente também comentar que a antroposofia ela não é uma religião, né? Não é uma prática religiosa, no sentido de não tem nenhum lugar para ir, nenhum culto para frequentar. Tem um templo. Na verdade, não tem um templo, é uma ciência que a gente estuda, né? E que está voltada para o ser humano, para o conhecimento, né, para a evolução do ser humano, entendendo o ser humano como um ser, né, espiritual. Então, acho legal fazer esse comentário. E sobre as mega tendências também que tu comentou, só complementando, também acho que vale comentar que uma mega tendência, na verdade, ela é uma tendência, ela é construída a partir de um conjunto de tendências, que as tendências são mais de curto prazo, né? E as mega tendências são tendências mais de longo prazo. E dentro dessas linhas de tendência, de mega tendências, existem as tendências aquelas que olham mais para a tecnologia e as que olham mais para o comportamento humano. E nós aqui, a nossa live, né, vai falar das mega tendências sob o viés, né, pegando a estrada do desenvolvimento do comportamento humano. Mas, claro, que nem tu comentou, isso se cruza com a tecnologia, até porque o mundo é um só, né, não tem como a gente separar. A gente que vai dar um enfoque mais no comportamento humano. Né? Super, super. Acho que como eu falei ali, é um convite para a gente entender o que a gente está fazendo com tudo isso que a gente tem nas mãos, né? A tecnologia passa pela nossa vida, a tecnologia hoje é a nossa vida. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui hoje, né? E a mega tendência, pelo olhar da antroposofia, é um conhecimento que vem de séculos. Cada mega tendência dura muito tempo. Né? Então, de fato, assim, é uma transformação profunda, é uma transformação lenta, e nesse momento de humanidade a gente está no que a gente diz que é o limiar, né, de um despertar de um novo momento. A gente está com a faca e com o queijo na mão para fazer aí uma grande transformação, usando todo o conhecimento, todas as ferramentas e toda a tecnologia que a gente tem acesso hoje, né? Somos a geração que mais tem acesso a conhecimento e a tecnologia. E eu acho que a grande pergunta que a antroposofia, pelo olhar da antroposofia que a gente está recebendo agora, é o que estamos fazendo com tudo isso, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu dar um oi para uma turma aqui, Laila. O Edu fez um comentário muito legal, que ele disse assim que o templo, né, somos nós.
Perfeito. Eu pensei o Edu sempre inspirado, né? Total. Deixa eu dar um oi aqui. Dar um abraço aí pro Gui, que tu conhece. Acho que tu conhece o Guilherme, né? Guilherme Rimoli, acho que conheço. É. É familiar. É familiar o nome. Então, aqui a Mariana, minha amiga também. A minha mãe, o meu irmão Vicente. Tá? Estão aqui. O Edu, já falamos sobre ele. A Gabriela, o Hélio, o Luíde, a Lília. Eu acho que é a tua mãe, de repente. Minha mãe. A Bianca, o Vicente aqui, né? Sempre nos acompanhando. Vicente, obrigado por estar com a gente. A Gabriela, o Marcelo Funari, a Lia Palazzo. Marcelo, quanto tempo! Que legal! Adorei! Olha aí, ó. A Georgina também, minha amiga, minha conterrânea, me criou lá na Santa Isabel, em Viamão, na Aparecida. A minha cunhada, Sabrina, a Estela chegou. Oi, o Despertar dos Cristais. Olha aí, Laila, só gente legal para nos acompanhar. Muito bom, muito bom. Essa audiência tá maravilhosa. Então tá, vai lá, segue o baile. Vamos lá, onde paramos? Né? Paramos na... Tu falou da antroposofia um pouquinho, nós falamos das mega tendências, e acho que agora a gente pode começar a falar do processo de individuação, né, do ser humano. Boa. Acho que quando a gente fala assim sobre esse olhar da gente fazer as transformações a partir do desenvolvimento humano, eu sempre gosto de falar assim, que é importante a gente, quando a gente quer saber aonde a gente está, é importante a gente olhar para trás, né? Entender de onde a gente veio, assim. Então, eu acho que enquanto história contada por esse lugar da antroposofia, que é uma história que é contada por uma visão europeia, então eu acho que é bem legal de deixar isso claro, né? Que traz um recorte de uma história, né? E que olha para essa história a partir de um lugar. Se a gente voltar, a gente pode voltar longe lá na Grécia, né? Quando a gente tinha, enquanto sociedade, a gente tinha uma formação muito interessante, né? Que é uma formação onde não existia o eu. A gente não tinha consciência, né, do nosso próprio ser. O eu era o eu coletivo, o eu era o grupo, né? O eu era todo mundo. E não tinha também uma separação muito clara do que era o ser humano e o que é Deus, né? Então a gente tinha naquela época um grande faraó que era metade homem, metade Deus e que representava o eu daquela comunidade, né? E vou fazer um parêntese aqui nessa história, assim, porque eu acho que hoje a gente ainda tem muitos recortes de faraós, de pessoas que se enxergam como faraós, né? E até da gente, muitas vezes, enxergar o outro como faraó, né? A pessoa endeusar um ser humano, endeusar um líder, né? Dentro de organizações ou até em contextos religiosos, políticos, enfim. Eu acho que às vezes a gente ainda traz essa visão. Isso aí a humanidade vai caminhando, anda mais um pouco, né? E quando a gente chega lá na Grécia, né? E particularmente, assim, o Germinar também me ensinou a gostar muito de mitologia grega, mas a gente chega naquele lugar e é a primeira vez que a gente desperta para o eu através da filosofia. Então, acho que por isso também que quando a gente fala do caminho de desenvolvimento humano pelo lugar da antroposofia, a gente também tem esse lugar da filosofia, né? Que é quando a gente, pela primeira vez, a gente é convidados, né? Sócrates dizia, conhece a ti mesmo. E aí o ser humano desperta para esse lugar, né? De quem sou eu, então? Começa a se fazer essa pergunta e começa a despertar o seu pensar para uma própria consciência individual, que antes não se tinha, né? E aí a gente continua andando nessa história, a gente chega lá no Império Romano, né? Que é quando a gente olha para esse lugar de indivíduos que descobriram o seu próprio eu, né? E a gente começa a ver que a gente começou a explorar muito o território e que a gente precisa começar a botar ordem nas coisas, a gente precisa começar a cuidar, né, desse lugar em que a gente está explorando de terra. Então vem aí o direito, né, para botar lei nas coisas, para organizar a forma como a gente se relaciona com o ambiente externo, como a gente se relaciona com o outro, né? Surge a igreja, né, que é o templo religioso que também naquela época representava, então coloca, né, a nossa religião para fora de um outro jeito, né? E eu tô contando toda essa história assim porque
é legal a gente formar essa imagem que a gente sai de um lugar onde a gente não existia enquanto eu e a gente começa a fazer uma caminhada que fortalece o nosso eu, né? E cada vez mais a gente começa a conquistar essa liberdade. Então, vai para século XV, vai, a época das grandes navegações, das grandes revoluções, que é quando a gente, de fato, começa a se descobrir, a descobrir a possibilidade de novas coisas, a gente descobre a ciência, né? E a gente começa a se tornar, nesse caminho, assim, eu diria que materialista. Materialista no sentido do ver para crer, né? O indivíduo começa a se desconectar dessa espiritualidade, dessa sutileza, se conecta cada vez mais com esse mundo material, com esse mundo externo, e agora tudo pode ser provado, né? Através da ciência, tudo pode ser provado e comprovado. Então eu só acredito naquilo que tem comprovação. O que eu não posso ver, o que eu não posso comprovar, eu começo a descartar, né? Então, a expressão de um eu chegando num lugar de muito domínio sobre o ambiente, né? E aí, se a gente anda um pouco mais e entra nesse lugar de Revolução Industrial, por exemplo, né? Que eu acho que também é um marco da nossa relação com o trabalho e com o mundo externo, onde a gente deixa de ter controle, né, do processo artesanal, da manufatura. Eu sei de onde vem a matéria-prima daquilo que eu produzo, né? Eu sei como é o processo daquilo que eu faço, né? Daquele produto que tem aqui. E eu vou para um lugar, a gente ainda falou esses dias, né? Olhando para Taylorismo e Fordismo, que o homem começa a ser visto como uma máquina e começa a enxergar as coisas de uma forma com uma visão muito limitada sobre o processo. Então eu estou ali apertando um parafuso, meu papel é apertar esse parafuso e eu não sei nem o que vai sair aqui na ponta, mas eu estou aqui para fazer isso, e a gente começa a mecanizar essa relação, né, com o externo. Ao mesmo tempo, né, a gente começa a ampliar cada vez mais a nossa possibilidade. Aí, vamos andar aí mais um tanto, né? Eu costumo dizer que eu sou publicitária de formação e me lembro, assim, da época de ouro da comunicação e da publicidade, né? Se a gente volta, assim, lá para a década de 40, quando surgiram os fast foods, o boom do McDonald's, Burger King, né, que tudo era rápido, tudo é fast. Vai para os anos 90, onde a comunicação e a publicidade se glamoriza de um jeito e o consumo vira o grande sonho e a grande realidade, né, do ser humano. Mas isso traz muito avanço, porque a gente também avança em termos tecnológicos de uma forma incrível, que nos traz muita potência, que nos traz muita condição, né, de evoluir enquanto sociedade. E, por outro lado, a gente causa um desequilíbrio nesse ecossistema, né? Porque a gente sai desse lugar onde a gente se relacionava de um jeito em comunidade, né? De um jeito mais próximos uns dos outros, e aí a gente vai para um lugar onde a gente se torna o próprio Deus, né? Onde a gente tem tanta capacidade, onde a gente tem tanta condição de fazer, condição de explorar, que a gente se coloca nesse lugar assim, como se a gente fosse o centro do mundo. E aí a gente está poluindo a água que a gente bebe, a gente está poluindo o ar que a gente respira, a gente está extraindo coisa demais da natureza, né? E acho que as consequências disso tudo é o que a gente está vivendo hoje, assim. Tu foi construindo essa narrativa do homem, né? Do ser humano ao longo da humanidade. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, refletindo, e quero te perguntar, que no início a gente vivia em comunidade e o nosso eu, ele era um eu menor, né? O eu coletivo, né? O senso de coletividade era maior, então a gente tinha uma noção de complementariedade e de papéis muito mais claro em relação aos outros, né? A gente vivia nesse sentido. A gente estava mais próximo da natureza também. E ao longo da nossa caminhada enquanto humanidade, nós fomos nos distanciando desse coletivo, né, e também da natureza. E eu queria te perguntar se tu acredita que isso, ou sob a luz da antroposofia, se isso contribuiu, ou de que forma isso contribuiu ou não para o desenvolvimento humano. Esse processo de individuação, ele ajudou, não ajudou?
quais foram as coisas boas, quais foram as coisas que não foram tão boas, assim, enfim. Dá para construir essa visão também, essa imagem, né, Naila? Super, super, assim, outro dia eu estava lendo, acho que vou até mostrar aqui que é esse livro, reparem no meu livro, uma pessoa nada objetiva, só põe um monte de post-it aqui, né, e marca todo o livro, mas esse livro é incrível e acho que muito do que eu tô falando vem daqui. E eu tava lendo uma parte que ele falava que o ser humano, ele é uma faca de dois gumes, né, e eu acho que, com certeza, a gente precisou se desintegrar do coletivo para que a gente pudesse fortalecer o próprio eu, né? E talvez a gente... tem até uma frase que diz só pode ser integrado aquilo que foi desintegrado, né? Então, assim, a gente precisou sair daquele lugar lá que eu comecei a contar essa história, lá do Egito, do faraó, onde tudo era de todos e tudo era de todo mundo, e construir um caminho de fortalecimento do indivíduo, né? E aí eu acho que a gente desintegrou um monte de coisa para integrar o eu, mas agora, e aí é a opinião da Laila falando, eu acho que a gente chegou no limite desse eu, né? Eu não vou nem dizer do fortalecimento do eu, porque eu acho que tem muito equívoco aí, né? Eu acho que a gente se perdeu no meio desse monte de possibilidades, assim, e que a gente agora, depois de ter se desintegrado, eu acho que a gente está com a possibilidade de se integrar. Acho que tem uma analogia, assim, que também a antroposofia faz, é que a gente caminhou, assim, enquanto humanidade, a gente vinha num ritmo de um jovem de 20 e poucos anos, assim, né? Tipo, não sou mais adolescente, me independizei dos meus pais, eu tenho as rédeas da vida na própria mão e eu vou tocar esse negócio no ritmo que eu acho que tem que ser, porque eu sou jovem, eu posso experimentar tudo, eu posso fazer tudo, né? De um jeito aproveitando muito a liberdade que a gente ganhou enquanto eu, mas também, como todo jovem, deixando alguns rastros no meio do caminho, né? Como todo jovem que aproveita bem sua juventude, deixando alguns rastros aí no meio do caminho, algumas consequências. E agora, eu acho que a gente está chegando num movimento da vida, assim, que a gente está começando a entrar no nosso processo de adultização, né? Agora a gente está convidado a dizer assim, oi, a gente cresceu, a gente já tem 35 anos e o que coisas a gente quer manter dentro dessa mochila e que coisas a gente precisa tirar para que a gente consiga perpetuar aí, eu acho até que como espécie, né, Adriano? Porque a inteligência artificial está aí, e se agora a gente está vivendo uma guerra de todos contra todos, daqui a pouco pode ser que a gente esteja vivendo uma guerra nossa contra as máquinas para fazer com que, de fato, a gente continue sobrevivendo enquanto espécie, tendo relevância enquanto espécie, né? Isso que tu falou agora, por último, da guerra de todos contra todos, né? Eu fico, cada vez que eu me aproximo mais da antroposofia e estudo mais, eu fico impressionado, assim, como que o Steiner conseguiu, né, visionar tanta coisa com tanta clareza há um século atrás. Parece que ele está falando para nós hoje isso, parece que ele está vivo aqui, né, nos contando essa história. E é impressionante isso que a antroposofia nos traz, né, essa profundidade. E era uma época em que não existia tecnologia, o conhecimento não era como existe hoje, né? Hoje o conhecimento explodiu hoje, né? Uhum. Nós temos conhecimento diariamente novo e podemos consumir muita coisa. Mas nessa linha do desenvolvimento humano e do comportamento também, dessa mega tendência, que é um ponto que a antroposofia traz, que o Steiner traz, que é a questão do altruísmo, do egoísmo, do egotismo. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, que é uma parte, assim, deliciosa, né? Uhum. Da gente também compreender, nesse processo de individuação, de individualização, como é que a gente chegou no egotismo, no egoísmo, e existe um caminho além desse, que seria o altruísmo ou não? Uhum. Conta para nós, Ivana. Vou tentar contar, vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que o que eu trouxe um pouco antes, né, de que a gente fez uma revolução enquanto indivíduos, né, e na quantidade de possibilidades que a gente descobriu, do poder que a gente descobriu, da potência que a gente descobriu que a gente tem enquanto indivíduos. E eu acho que quando a gente trabalha, a gente fala isso muito, no meu trabalho nas empresas, a gente fala muito sobre isso, né? A gente teve acesso, a gente trabalhou muito a nossa liberdade,
né? Mas até que ponto a gente conseguiu atrelar a nossa liberdade com responsabilidade, né? Isso hoje nas organizações que se fala cada vez mais em dar autonomia para as pessoas, né? Em que as pessoas precisam ter a liberdade de ser quem são e de trabalhar com autonomia, né? Isso é super válido e cada vez mais válido, mas a gente precisa atrelar um pouquinho disso à responsabilidade, né? E eu acho que a forma como a gente veio crescendo enquanto sociedade, enquanto indivíduos, em diversos aspectos, como eu falei, eu acho que foram um tanto irresponsáveis, né? E a gente, o ser humano, degustando e saboreando um pouco dessas milhares de possibilidades, eu acho que a gente foi se desintegrando de muita coisa, né? E aí eu vou tentar trazer, por exemplo, vamos pensar numa família, né? Hoje, eu acho que hoje a gente vive, né? E estou falando aqui de uma camada social de classe média, classe alta, né? Vou trazer esse recorte. Sei que existem outros recortes em que as pessoas não vivem assim, né? Então vou focar nesse recorte, mas que hoje a gente tem uma casa, né? Cada um tem seu quarto, muitas vezes. No seu quarto, cada um tem sua televisão, cada um vê o que quer, né? Cada um, muitas vezes, tem seu carro, cada um com seu smartphone. Então, tudo é cada um, cada um, cada um. Eu falei um pouco sobre a Revolução Industrial, né? E sobre toda essa questão que a gente trouxe, esse empoderamento do fast food. O fast food, o que é? Tu pede um Big Mac, é um sanduíche para ti, né? Se há um tempo atrás a gente tinha nos supermercados, a gente comprava comida e vinha porções gigantescas. Hoje, numa família, às vezes acontece isso comigo, com o Guilherme aqui em casa, cada um come o que quer, porque tudo é muito acessível. A gente entrou numa era de customização muito grande das coisas, né? E também, além dessa customização, eu acho que, e aí, entrando num outro cenário, e cenário de mercado, de tantas coisas, a gente foi muito estimulado a competir, né? Então, assim, eu acho que a nossa cultura e a nossa educação nos formou para que a gente desconfiasse uns dos outros e para que a gente competisse uns com os outros, né? Então, da potência dessa individualidade que cada um tem, de se conectar com, né, de trabalhar o seu autoconhecimento, de se conectar com a sua essência, do seu ser, com os seus valores, a gente botou tudo num liquidificador aqui, né? E a gente entrou nesse lugar do egoísmo, né? E o que o egoísmo faz com a gente? O egoísmo faz com que a gente se feche para os outros, muitas vezes, com que a gente entre nesse lugar de apatia, de ausência, de desconexão, né? De um lugar onde a gente olha só para aquilo que é necessidade nossa. O que eu quero agora? Como eu quero agora? Né? E eu acho que tem um ponto aqui que é legal de falar, que o egoísmo, ele é algo, o ego é algo que está na gente, é algo nosso, é algo natural, e não necessariamente é algo ruim. Por exemplo, eu acho que a gente poderia até citar que o que a gente está fazendo aqui talvez venha do nosso ego, né? Porque eu acho que é algo assim, é algo que eu acredito, que eu estudo, que tu acredita, que tu estuda, e que a gente quer trazer isso para o mundo, a gente quer oferecer isso para o mundo. Para mim, se todo mundo, né, pudesse olhar um pouco mais para isso, eu acho que a gente não estaria onde a gente está, né? E caminharmos juntos para esse desenvolvimento. Ou uma mãe, um pai, né, quando protege o seu filho, né, ele transfere o seu eu para o eu do outro, né? E traz um instinto de proteção, algo que é natural e que não necessariamente precisa ser negativo. Só que a forma como a gente se constituiu enquanto organismo social está nos levando para esse lugar de excesso do egoísmo, de excesso do eu, né? Então, assim, eu só olho para aquilo que está em mim e para essas minhas necessidades. E até a gente pode dizer que a gente deu mais um passo, que a gente vai para esse lugar do egotismo, que não só eu olho só para aquilo que é importante para mim e para aquilo que eu penso e que eu quero que as coisas sejam assim, como eu começo a impor para o outro que o outro pense como eu, que o outro seja como eu, que o outro haja da forma que eu acho que eu acredito, né, que seja verdade. Então, eu acho que o egoísmo ele pode nos levar em excesso muito para esse lugar, né? Que é um lugar perigoso, mas que ao mesmo tempo é um lugar natural, né? Diferente do altruísmo, né? E aí eu não sei se o chefe ainda está aí, mas a gente também fala no nosso trabalho, né,
da competição para colaboração, do poder para potência, né? Acho que a competição nos dá essa coisa do poder. O ego exacerbado nos leva para esse lugar do poder. Então, eu imponho a minha vontade para o outro, eu imponho que o outro faça isso, né? Quase como se eu fosse superior ao resto. E o altruísmo, né, que é o que a gente está sendo convidados a vivenciar agora, ele nos traz para um lugar do abrir-se para o outro. Então, assim, eu preciso me abrir mais para o outro. E isso não significa que eu tenha que sair de mim, né? Porque o excesso do outro também é ruim, né? Mas como que eu equilibro isso? Então, como é que eu me abro com o outro? Como é que eu me conecto verdadeiramente, genuinamente, né, com o outro ser humano? Como é que eu desperto o interesse e eu me dou genuinamente para outra pessoa? Só que esse exercício, ele é um exercício que precisa ser praticado quase como um treino de musculação. Ele tem que ser um hábito, porque isso não é algo que está tão natural assim na gente, né? Então, como é que a gente treina todas essas coisas para que a gente chegue nesse lugar de mais saúde, né? Sem ignorar aquilo que a gente é. Mas também acho que quando eu vou me doar para o outro, eu preciso saber de mim primeiro, né? Máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Então, como é que eu equilibro tudo isso? Eu acho que esse é o ponto, assim. Deixa eu ler uns comentários aqui, ó. A Lia Palazzo, não sei se tu conhece, ela disse assim, ó. Parece que a única saída sadia para esse homem egocêntrico é a solidariedade ativa. O Wagner, meu amigo, Dari Wagner, o ego também, além de fazer com que o outro seja como eu, acaba não entender o próximo. Tá? Ó, a Sheila aqui, um beijo para a Sheila. Amados os dois, sou do fã clube. Beijo, Sheila, a gente tá com saudade. O Edu Chefe tá vibrando com a gente ali. Que bacana ter essa turma. Deixa eu dar um oi aqui, Laila, para quem chegou aqui depois, tá? O Wagner, acabei de citar ele, a Raquel, minha amiga, a Sheila, a Aline Killer, uma das próximas lives é com a Aline, a Andressa, menina de Ara aqui, que eu não sei quem é, a Júlia Andrade. Beijo, Iná. A tua irmã. Que bom, minha irmã. Família tá em peso aí. Que legal. A Cissa Baine, não sei se eu tinha falado dela, a Estela, a Cláudia, a Bianca Medeiros, Ricardo Almeida, tá? A Aline Giovanella, que nos mandou um oi ali. E aí, Aline, quanto tempo? Querida! A Aline Gabriela... já falar sobre essas coisas lá na Unimed, né, Aline? Tá reforçando, então. Letícia Machado, Tatiana Scott, que legal aí, ó, só gente bacana nos prestigiando aí. Que legal. O Wagner aqui me dando um alô, é o meu mestre também, eu troco várias ideias com ele. Mas, Laila, falando disso tudo que a gente estava comentando, da individuação e do egoísmo, eu fui consultar algumas macro tendências, mega tendências para o futuro agora, e existem algumas mega tendências que sinalizam que o individualismo e o consumismo vão aumentar e vão continuar, inclusive. Uhum. Existem muitos segmentos de mercado que vão, inclusive, explorar essas oportunidades de mercado, inclusive, de ter mais produtos e serviços para uma vida individual. Uhum. Tem um dado que eu acho que é em Copenhague, na Dinamarca, 47% das casas são casas de pessoas solteiras. Uhum. Olha, se a gente pensar uma cidade, 47% das casas. E essa tendência é uma tendência que ela vai atingir o resto do mundo. Uhum. Vai aumentar o número de pessoas vivendo sozinhas, né? Morando sozinhas, pelo menos. Então, quando a gente olha a necessidade de a gente colaborar, cooperar, se integrar com o todo, com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, de um outro lado, a gente vê tendências que reforçam o individualismo, e eu peguei só um exemplo aqui, eu fico pensando assim, será que a gente já não passou do ponto? Eu fico, o que vai ser, o que não vai ser, né? Eu não tenho desesperança em relação ao futuro, eu tenho esperança em relação ao futuro. Mas, ao mesmo tempo, a gente parece que tem sinais, né, claros de que as coisas elas podem melhorar, mas a gente vai precisar agir em cima delas, né? Uhum. Como humanidade, né? Como seres. Uhum.
Tu sabe que acho que isso é uma coisa bem legal, assim, e acho que para quem está nos assistindo, acho que a maioria das pessoas que estão aqui nos conhecem de alguma forma, não consigo ver todo mundo que está aqui, mas que eu acho que tudo isso que a gente está trazendo não é uma verdade absoluta, né? Eu acho que isso é um ponto de vista, e assim como tem esse ponto de vista, agora eu li que a Estela falou ali que a espiritualidade é a chave de tudo, sim, eu acredito muito nisso, né? Dessa consciência mais clara de quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, qual é o impacto das minhas decisões, não só no outro, porque eu acho que tem um ponto também, a gente está falando aqui muito de egoísmo e altruísmo em relação ao outro ser humano, mas isso vai muito além só do ser humano, né, Adriana? A gente já falou um pouco aqui dos impactos sociais que a gente está vendo no meio ambiente, por exemplo, né? Então, o que é isso que a gente está fazendo? E isso vai além da temática somente da sustentabilidade, a Amazônia, são coisas maiores que a gente está vendo, né? Só que também está no micro, né? Da roupa que eu visto, do tipo de produto que eu escolho comprar, do serviço que eu escolho, né, consumir, que valor tem por trás disso. Então, acho que tem esse lugar aí, né, da coletividade, só que esse é o meu ponto de vista, é isso que eu busco caminhar e me desenvolver e fazendo um esforço, porque não é fácil, né? E eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente vai estar fazendo esse caminho. Mas eu acho que o grande ponto é como é que a gente escolhe, independente do que a gente escolher, como é que a gente escolhe com consciência, né? Tudo bem, tu falou das casas, eu me lembrei que em São Paulo, a última vez que eu estive em São Paulo, a gente estava olhando o boom dos apartamentos, os microapartamentos, assim, que é do tamanho desse quarto aqui, talvez, que eu esteja, assim. Então, não só é um apartamento de um solteiro, de uma solteira, alguma coisa assim, mas tá tudo micro, tá tudo muito pequeno, e aí, de repente, a gente é convidado a todo mundo voltar para as nossas casas, e que ambiente a gente quer estar, né? Agora, em casa, o que a minha casa representa para mim? Né? Eu acho que tem muito simbolismo aí de que o meu templo também, como o chefe falou, o que isso tudo quer dizer? Como é que eu olho para minha casa externa e para minha casa interna? E a partir disso toma-se as decisões. Eu vou te dizer que eu sou otimista em relação ao futuro, porque eu acho que é isso que me move, e também tento ser realista, e às vezes eu descambo para o pessimismo, assim, né? Porque tem coisas que realmente me chocam. Esses dias a gente estava vendo uma entrevista naquele programa do Bial que falava sobre as deepfakes. Tipo assim, a gente está começando a perder a noção do que é real e do que não é. A inteligência artificial e a tecnologia está chegando num ponto que daqui a pouco pode ter uma live aqui dizendo que é a Laila e o Adriano que está fazendo, e na verdade não é. É uma montagem, é a inteligência artificial, são os algoritmos que estão fazendo isso por nós. A gente não pode ignorar essa realidade, isso existe, a gente está vendo a automação do trabalho, né? A gente está vendo muita coisa que está acontecendo, as próprias fake news, olha o que está rolando com a nossa informação. A gente não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que é fato, o que não é, tá tudo muito confuso. Né? Então, assim, eu me lembro em 2011, quando eu fiz minha pós em marketing e comunicação, que eu me lembro de um professor a gente falando sobre tendências e ele falando das correntes, né? E a gente não pode se esquecer que tem diversas correntes. Aqui a Estela Bittencourt falando do Black Mirror, tipo isso, assim, né? E a gente está vivenciando coisas que é muito Black Mirror mesmo, né? Que a gente não sabe se é realidade ou se é ficção, e a tendência é que isso aconteça cada vez mais. A gente não pode ignorar isso. Só que assim como tem essa força e essa corrente, tem outras tantas coisas, né? Outro dia eu comprei uma roupa, né? Tava precisando comprar um pijama para mim. E aí eu peguei a etiqueta, eu acabei comprando na Renner, eu peguei a etiqueta e tinha uma etiqueta na Renner que falava de onde vinha o algodão que foi feito aquele pijama, né? Pô, sabe? Olha a comunicação disso. Ontem eu estava vendo um posicionamento da Natura, que eu acho que é uma empresa que sempre se posicionou em relação à sustentabilidade e outras coisas, mas eles fazendo um manifesto assim que, tipo, gente, não é mais sobre
sobre uma organização, uma empresa ser responsável por alguma coisa, sobre todos nós, a empresa, governo, CPF, CNPJ, todo mundo junto, né, em prol da igualdade, em prol da sustentabilidade, né? Então, e tem outras coisas assim, tem empresas que estão tentando trabalhar sem ser humano, que estão tentando trabalhar só com robô. Então, que corrente eu escolho seguir? Né? E eu acho que aí talvez o convite da antroposofia, que a gente integre todas essas coisas, como é que eu aproveito a tecnologia, eu uso todas essas coisas que estão acontecendo de forma sustentável e de forma consciente, sem exagerar, né? Acho que a gente está vivendo num mundo tão polar, então não precisa ser uma coisa ou outra. A gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Fazendo isso com consciência, assim. Então, acho que esse é o grande ponto para mim, assim, né? Pô, estão muito ricos os comentários aqui, eu não estou conseguindo nem ler todos aqui, mas tá muito legal. Obrigado, gente, pela participação e continuem colocando aqui, tá? Os comentários de vocês aí nos ajudam a gente ir trazendo o assunto, temperando ele. Laila, agora tu começou a falar um pouquinho do papel das organizações e eu queria te perguntar, na tua ótica, tu acredita que as organizações, não agora, mas também agora, mas olhando para frente, elas vão conseguir ajudar o ser humano a ser mais humano, né? Ou ajudar as pessoas a ter mais tempo para si? Como é que tu percebe isso hoje na atividade profissional e também para frente? Não, eu não só acredito, como assim, já vejo isso acontecer, né? Acho que, assim como nós, indivíduos, cada organização está no seu ritmo e no seu tempo. A gente tem ritmos e tempos diferentes de desenvolvimento, e isso também precisa ser respeitado. Mas no meu trabalho, eu que trabalho com processos de ampliação ou de consolidação, ou na própria transformação cultural dentro das organizações, cada vez mais o pedido é esse, né? Organizações, para mim, são um grande palco da transformação social. A gente consegue falar com uma diversidade de pessoas gigantescas, com diversas camadas sociais, né? E eu acho que ali está um grande palco, de fato, para que a gente possa fazer uma transformação. Então, eu acredito, e a gente está vendo o pedido de que organizações se posicionem cada vez mais, né? Então, assim, não dá mais para se omitir de certas coisas, não dá mais para fingir que não está vendo, não dá mais para ficar... eu não gosto dessa expressão em cima do muro, vou tentar achar outra coisa, mas não dá mais para ficar tapando o sol com a peneira, né? De certas coisas, porque tá aí, entendeu? Sim, temos um papel social, não só da porta para dentro, de trabalhar mais o bem-estar dos colaboradores e das lideranças, num processo de mais colaboração, de mais humanização, né? Dentro do papel organizacional, não só da porta para dentro, mas também da porta para fora. Né? Que impacto isso que eu faço, isso que eu produzo, gera na comunidade que está na minha volta, né? Gera no mundo, assim. Então, eu acredito que não só isso é uma tendência, como para mim já é realidade, assim. Claro que para algumas empresas isso é realidade, para outras a gente ainda está lá no Fordismo, Taylorismo, como quando a gente falou, né? Mas isso também precisa ser respeitado, porque é um tempo de amadurecimento de cada um. Quem é que vai sair correndo na frente do jogo? Quem é que vai ter mais sustentabilidade? Que vai conseguir se manter viva? Eu, particularmente, acredito que são essas que estão olhando para esse lugar da integração, né? Que estão vendo que não dá mais para ficar lá naquele lugar, assim. Mas isso só o tempo vai nos dizer, né? O que vai fazer, de fato, as empresas continuarem vivas. Eu também percebo a importância das empresas, a relevância, né, nesse papel de ajudar a sociedade a melhorar, a se transformar. E acho que tu usou uma imagem muito boa, assim, tanto para dentro como para fora, né? Para aquelas pessoas que estão diretamente ligadas àquela organização, mas no seu posicionamento também mercadológico, no que oferece, né? E no que acredita, na sua visão. A Mariana colocou aqui, ó, marcas conscientes, né? Exatamente. A Júlia colocou aqui, ao mesmo tempo que as empresas estão falando em responsabilidade em conjunto, quando uma crise bate, essas empresas demitem em massa para projetar os lucros dos seus acionistas, né?
Também acontece. E que nem tu falou, né, Lara? Temos que respeitar o movimento de cada um, né? E também isso, de alguma forma, quando alguém faz alguma coisa, está falando das suas necessidades, né? De fazer aquilo. Então, temos que saber que ninguém é melhor do que ninguém, né? Tá todo mundo numa caminhada, né? Assim caminha a humanidade. Me lembrei do Lulu Santos agora. E acho que não é nem só nem só de necessidades, sabe, Adriano? Acho que fala das necessidades, mas também fala dos valores, né? Que valores eu pratico nessa organização? O que eu quero sustentar? E eu tenho também, acho que o nosso trabalho vai muito para esse lugar, né? Que o Richard Barrett traz das organizações dirigidas por valores, que é isso, né? E para a gente identificar e sustentar um negócio pelos valores, né? Por aquilo que de fato a gente acredita, de novo, o caminho começa por nós, né? Então, acho que essa metáfora da porta para dentro e da porta para fora vale para a gente também, né? Preciso me autoconhecer, eu preciso ter muito claro quais são os meus valores pessoais para que eu consiga projetar isso dentro de uma organização, né? E isso se formar uma cultura que vai ser colocada da porta para dentro e da porta para fora. Então, acho que tem necessidades, e a gente sabe que tem, e acho que nessa crise que a gente está vivendo, a gente está vendo... eu tenho a oportunidade, assim, de trabalhar com muitas empresas que estão fazendo um caminho, assim, muito bonito, né, de desenvolvimento e de humanização, e que até agora não demitiram ninguém, mas do jeito que tá, que abre e fecha coisa, que a gente não tem uma projeção de quanto isso vai acabar, talvez por uma necessidade de segurança, talvez isso aconteça, a gente não sabe, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar tanto para valores quanto para as necessidades, né, da organização, né, e de quem está do outro lado também. Então, acho que por aí. Entramos no último quarto da nossa live, já se foram 45 minutos. Nossa, tá? Passou rápido. Passou muito rápido, né? Está passando rápido, mas isso é bom. Eu queria também falar um pouquinho contigo, Lara, nessa questão do processo de individuação e de desenvolvimento, de tomada de consciência individual e coletiva, desse momento da pandemia, né? A questão do uso das máscaras. Ó, a Letiene aqui, um beijo para a Letiene. Leti, querida, a Leti, a gente tá junto nesse barco, né, Leti? Que bom que... E que pudesse falar um pouquinho, assim, desse lugar da individuação e da tomada de consciência individual e coletiva, mas aquela analogia do uso das máscaras, do olhar nos olhos, né? Eu queria que tu trouxesse essa reflexão que tu tem feito, que eu acho muito, muito, muito importante para agora. Legal. Eu acho que dentro desse mundo de excessos, assim, que a gente está vivendo, eu acho que a gente está vendo um mundo de muito excesso de informação, né? E aí eu acho que a gente começa a confundir o que é informação e o que é comunicação. Às vezes a gente está se informando sobre algo ou informando alguém sobre algo e a gente acha que a gente está comunicando, né? E eu acho que tem uma diferença aí muito grande do simplesmente trocar uma informação com alguém ou tu dialogar com alguém, tu te comunicar de fato com alguém. E quando a gente fala de uma comunicação genuína, de uma comunicação empática, de uma comunicação verdadeira, e aí é que eu poderia fazer uma tripa de listas de sinônimos, né, que tem se usado hoje para falar desse lugar, a gente fala de uma comunicação que ela é uma comunicação não só do âmbito do pensar, não só no âmbito da razão e do conteúdo, mas ela também é uma comunicação da alma, né? E com a quantidade de informação e com a quantidade de tela que a gente tem, cada vez mais a gente se dissipa desse lugar da alma, porque a gente perde o contato visual, né? Como é que eu olho no olho? Como é que eu, de fato, tô tentando te olhar para entender o que está sendo dito por trás daquilo que tu tá trazendo, o que tá sendo comunicado, assim. E é legal até, assim, que hoje, nos trabalhos que a gente tem feito, isso tem sido uma grande reclamação, né? Tá difícil não poder olhar nos olhos. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, tá, mas quantas vezes, quando a gente estava no presencial, a gente estava olhando nos olhos? E fica aquele assim, cri, né? Porque a gente, às vezes, tá com a cabeça baixa no celular, ou tá falando com a pessoa e tá mexendo no computador e tá tentando dar conta de tudo aquilo que vem pra gente.
E eu acho que nesse processo de individuação, de individualidade, desse contexto, né, de que a gente está se equivocando em relação à nossa própria individualidade, muitas vezes, a gente entra num lugar de máscaras, né? Esses dias eu estava lendo um troço, assim, meio, assim, que me chamou a atenção, que falava sobre como que as pessoas estão chegando em médicos para fazer cirurgia. As pessoas chegam com o filtro do Instagram. Então, assim, eu quero que a minha boca fique assim, porque tem um filtro que a minha boca faz assim, a minha bochecha tem que ficar assim, a minha sobrancelha assim. Então, assim, e a gente está vivendo de filtros. A internet, ela está vivendo de filtros e de uma falsa conexão. A gente, às vezes, se olha no espelho e já não se reconhece mais, porque é diferente daquilo que eu vejo na tela. Dá uma confusão, né? E aí eu acho que a metáfora que tu disse para eu repetir aqui, para eu fazer, é que me caiu a ficha esses dias de que a gente está sendo convidados, assim, nesse momento, a tirar esse filtro, a tirar essas máscaras que a gente veste muitas vezes, máscaras invisíveis para assumir papéis, né? Papéis profissionais, sociais, enfim, né? Para que a gente possa botar a máscara, né, de pano no rosto e sair para a rua, né? E a máscara de pano, ela tapa tudo isso aqui, né? E deixa só os nossos olhos de fora, assim. Então, para mim, isso é muito simbólico e até emocionante para mim trazer isso, porque para a gente conseguir se conectar e conversar pessoalmente hoje, com uma máscara, aquilo te abafa, tu tem que gritar. Então, a conexão olho no olho, ela é muito mais fundamental, né? E os olhos são a janela da nossa alma. Então, o quanto a gente vai precisar se reconectar com esse olhar, né? E o quanto, às vezes, isso é até estranho. Às vezes, em exercício de comunicação não violenta que a gente faz, ou coisas assim, a gente é convidado ou pede para as pessoas assim, tu vai ficar 1 minuto em silêncio olhando nos olhos de outra pessoa. Às vezes, de pessoas assim que a gente convive o dia inteiro. As pessoas ficam nervosas, as pessoas começam a falar, começam a olhar para baixo, começam a rir, porque é uma coisa tão simples que a gente perdeu, né? E eu acho que usar a máscara de pano vai nos ajudar a isso. E até eu tenho reparado, às vezes, se eu saio para caminhar, ou saio para ir ao supermercado de dia, alguma coisa assim, eu não consigo mais usar óculos escuro. E eu vejo que tem muita gente sem óculos escuro em plena luz do dia. Porque é tão estranho, eu me sinto claustrofóbica. Eu tô tapada aqui, tapa meus olhos, parece que eu não existo, sabe? E eu não sei se as pessoas estão sentindo isso também, mas isso é uma coisa que eu reparei. A gente tá tapando isso aqui, mas tá com uma necessidade de deixar os olhos mais à mostra para falar mais do que a nossa boca, né? E eu acho que às vezes a nossa boca fala muita porcaria, assim. Então é bom que deixar os olhos falar um pouco para ver se sai algo melhor aí. Eu acredito muito nessa questão da conexão pelo olhar e nas formações, nas vivências de comunicação não violenta, como é importante aquele exercício que a gente faz, né, de olhar no olho durante algum tempo e se comunicar pelo olhar, e a gente chega a suar a mão, né? Uhum. Chega a suar a mão, suar o corpo, porque a gente não foi educado para isso, a olhar no olho, a se comunicar pelo olhar, a ter o contato da alma visual. Então, como isso faz bem, e agora nós estamos colocados nessa situação, que a gente precisa primeiro, muitas vezes a gente vai em algum lugar, antes de falar, a gente olha para a pessoa, vê se a pessoa está olhando para a gente, para aí sim começar uma comunicação. E essa pequena fração de segundos em que a gente faz isso, já começa a nos transformar um pouquinho, dizer assim, poxa, eu primeiro vou me comunicar pelo olhar para depois falar. Então, primeiro eu vou olhar o outro, primeiro eu vou reconhecer o outro para depois falar o que eu preciso. E eu acho que esse exercício ele é muito importante. E quando tu foi falando da questão das máscaras, me caiu uma outra ficha que a gente está todo momento, coloca a máscara e tira a máscara, coloca a máscara e tira a máscara. Eu acho que isso aí também tem um simbolismo, né? Total. Super. Tira e coloca para ver se a gente consegue fazer esse trabalho, né? Que não é fácil, a gente se criou nesse mundo do egoísmo, né? Do egocentrismo, do individualismo, e isso tem um lado bom também, não é tudo crítica, né? Então, a Letiane diz, o lugar da alma e a conexão com a humanidade compartilhada, adorei a metáfora das máscaras, né? Que bacana, que bacana. Eu vi que o Léo Becker entrou aí, não sei se ele entrou e saiu, se ele tá aí, mas me lembrei, assim, de
de um momento, assim, de um dos vários momentos que a gente viveu juntos lá na Gerdau que falava sobre isso, né? A gente, vamos sentar aqui, vamos olhar no olho, vamos... Ô, Léo! E vamos conversar, vamos se apreciar, né? Vamos se autorizar a partir do olhar, assim. Então, acho que tem esse convite aí, sim. Bom, faltam 6 minutos e meio, a gente pode ir começando a já pensar num fechamento, né, Laila, nas ideias que a gente trouxe, naquilo que é o principal. Quem quiser comentar aqui também, fazer alguma pergunta sobre antroposofia, sobre mega tendência, alguma coisa que a gente possa esclarecer, ainda dá tempo também, a gente vai começar a trazer um fechamento aqui das ideias também, uma mensagem final para todo mundo. Uhum. Eu acho que deu vontade de ouvir, assim, se quem conseguiu ouvir parte da live ou, né, todas essas coisas, se fez sentido, se não fez, né, e acho que fica, assim, o convite para a gente pensar, não tem certo e não tem errado, né, tem linhas, tem oportunidades, né, e o que a gente faz com isso, assim. O pessoal tá elogiando aqui, né, o Edu, nosso amigão, o Marcelo Funari agradeceu, o pai do Gui também, legal, o Léo, show de bola, gente, show de bola. Estela também, o César acabou de entrar, a Bianca, sim, muito bom. Legal, gente, legal. Tem tanta coisa que a gente poderia falar também, né, Laila? A gente, quando preparou aqui, também deu uma torneada no assunto para ele ficar dentro de um tempo que a gente pudesse tratar ele com qualidade, né? Mas com certeza quando a gente fala de antroposofia, de altruísmo, né, dá para falar muito mais, né? E o Wagner ainda começou a te seguir aí, ó lá, ela já ganhou um seguidor aí, ó. Obrigada. Ó, Mariana, muito bom o papo, total sentido. Que bacana, gente, que bacana. Eu acho que falar de mega tendência sob o viés de comportamento humano, olhando para o futuro, eu acho que só faz sentido a gente pensar em futuro se a gente puder pensar no comportamento humano, pensar na humanidade, não só na tecnologia, ou pensar nos dois se complementando, né? Eu fiz um exercício há um tempo atrás, numa das aulas que eu conduzo, e eu fiquei muito alegre pelo que uma aluna trouxe. A gente estava falando sobre transformação digital e todos os fenômenos que estão acontecendo nesse momento, né, de inteligência artificial, impressão 3D, né, blockchain e outras tecnologias e tal. E aí uma aluna minha disse assim, lá no meio dos comentários dela, ela levantou a mão e disse assim, então quer dizer que daqui para frente ou no futuro o ser humano vai ser a principal tecnologia que as empresas vão ter? E aquilo olha, eu caí para trás, eu disse assim, bom, para mim a aula terminou aqui, né? Porque olha o que ela... Isso faz 2 anos atrás. Olha o que ela trouxe, né? O ser humano vai ser a maior tecnologia que as empresas vão ter. E eu disse, bom, tô contemplado aí com essa aula, né? E eu acho que é disso que a gente está falando também, né, Laila? Da importância do ser humano, da importância da gente se conectar com a gente e com aqueles que estão no nosso meio, né? Total, eu acredito nisso, né? Até acho que uma das primeiras palestras que eu dei, assim... já nesse novo papel, assim, nesse novo lugar, falava da tecnologia humana, né? E eu acredito muito nisso. O ser humano é o único que tem capacidade de amar, né? Que tem consciência, que tem emoção, né? Então, sim, a gente tem aí um potencial na mão que máquina nenhuma, eu acredito, e eu espero que vá substituir. E acho que quando eu comecei a contar a história da antroposofia, eu falei, né, de um caminho, e eu acho que a gente passou de um caminho que era penso, logo existo. A gente está num momento onde a gente está observando o nosso pensamento, né? E eu acredito muito que o futuro vai ser o lugar de onde a gente vai dizer amo, logo existo, né? Eu acredito muito nisso, então tô pelo menos tentando aí fazer o meu movimento e contribuir para que a gente caminhe para esse lugar, assim. Antes da gente falar da mensagem final, eu quero também nós estamos aí com 2 minutinhos para terminar. Quero te agradecer pela disponibilidade, por tu ter trazido esse conteúdo riquíssimo aí, com tanto carinho, com tanto cuidado para toda essa turma que passou por aqui. Então, quero já deixar o meu muito, muito obrigado aí para ti, te agradecer de coração. Sabe que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por ti.
E vou deixar que a gente possa falar a nossa mensagem final aí para a turma. O que tu acha? Boa. Te agradeço também pelo chamado, por me encorajar a fazer essa live, né? Então, te agradeço muito, foi muito bom estar aqui com todo mundo. E bora lá. Tu fala ou eu falo primeiro? Eu vou deixar que tu feche, já que tu era, né, a convidada. Uhum. Então, eu separei uma frase aqui, que é do Wilhelm Berkhoff, que eu gosto muito, que eu aprendi no Germinar, que é assim: o medo de um futuro que tememos só pode ser superado com imagens de um futuro que queremos. Uhum. Vou repetir a frase. O medo de um futuro que tememos só pode ser superado com imagens de um futuro que queremos. Então, cabe a nós construir aí um futuro que a gente quer individualmente, né? E coletivamente também. Essa é a minha mensagem final aí. Tá contigo aí a bola, Laila. Eu vou trazer uma mensagem de um filósofo, que é Friedrich, não sei das quantas, sou péssima para nomes e sobrenomes, mas que ele diz assim, não temos nas nossas mãos a solução para todos os problemas do mundo, mas perante todos os problemas do mundo temos as nossas mãos. Então, é assim que eu gostaria de fechar essa conversa. Que legal, que legal. Entramos nos minutos finais. Gente, Laila, um beijo, obrigado, valeu, adorei. Gostei muito mesmo. Eu também. Nós precisamos conversar mais. Vamos para o nosso próximo podcast, Adriano. Isso aí, valeu, gente, obrigado. Obrigada, um beijo.